Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça do meu canal. Meu nome é Felipe. Hoje nós vamos fechar o capítulo 11 da Era do Capital, o capítulo que fala muito sobre questões de mobilidade, sobre migração no recorte temporal da obra. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: turismo e mobilidade das classes altas e médias no século XIX, o impacto do capitalismo industrial no turismo de massa, o estabelecimento de destinos turísticos de veraneio e as estações de águas minerais como destinos de luxo e prestígio. Para vocês que estão vendo aqui pela primeira vez, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Hobsbawm. Tem uma playlist crescendo, divididinha por capítulos e partes, vou deixar aqui para vocês. Também tem A Era das Revoluções, essa está pronta. Também vou deixar aqui no card em algum lugar. E a dinâmica aqui é muito simples. Eu fiz um resumo do capítulo em questão, né? No caso desse vídeo específico da parte 2, que é o fechamento do capítulo 11. Esse resumo vai ficar aqui na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica dele, né? O resumo está aqui no meu computador, para poder trocar uma ideia com vocês e ajudar a fixar o conhecimento, beleza? Bom, sem mais delongas apresentações e enrolações, mentira, eu tento não enrolar. Deixa eu começar aqui a leitura, galera, que o conteúdo hoje é pouquinho. É só para a gente poder fechar mesmo o capítulo 11. Então, simbora. No século XIX, o turismo ele começou a se popularizar entre as classes médias e os ricos, né? As classes mais abastadas, né? Algo bem diferente da migração forçada que foi enfrentada pela galera mais pobre. Esse novo hábito de viajar aconteceu principalmente por causa dos avanços nas estradas de ferro, né? E também dos barcos a vapor, que acabaram tornando as viagens muito mais regulares e também seguras, né? A questão de segurança aumentou muito. Além disso, o sistema postal internacional, ele foi criado em 1869, ele facilitou a comunicação durante as viagens, né? O pessoal podia mandar carta para as cidades de origem, ou mandar cartas para os amigos ou para os parentes que fossem recebê-los, né, no destino final. Enquanto os mais pobres, né, eles quase nunca viajavam somente por diversão, né? A aristocracia, ou seja, a camada mais rica, né, eles já tinham o costume de fazer longas viagens para suas várias propriedades, né, e também para eventos sociais, e levavam grandes grupos de pessoas com eles, né? Mas isso era bem diferente do que a gente entende hoje como turismo, onde as pessoas elas viajam sozinhas, né, ou em pequenos grupos e com um propósito mais focado em lazer ou em descobertas. Durante a era do capitalismo industrial, viajar por lazer começou a se popularizar e também a ganhar novas formas, né? Basicamente surgiram dois tipos de viagem: o turismo e as férias de verão, né? Mais para burguesia. Também as excursões para as massas, né? A população em geral. Isso foi possível porque o uso do vapor nos trens e nos navios fez com que viajar, né, se tornasse muito seguro, já comentei sobre isso, e também previsível, né? Isso permitia que um grande número de pessoas pudesse se locomover com as suas bagagens com mais facilidade, né? Os horários mais programadinhos, né? E com segurança. Um evento que impulsionou essa nova moda, né, por assim dizer, de viajar foi a Grande Exposição de 1851 em Londres, né? Ela atraiu tanta gente que as companhias ferroviárias começaram a oferecer bilhetes mais baratos para poder facilitar o transporte até o evento, né? E foi nesse cenário que Thomas Cook, um dos pioneiros do turismo organizado, né? Vocês vão ouvir falar bastante desse nome, ele começou a operar mais, né? E transformar essas viagens em uma espécie de negócio, né? Em um grande negócio, né? Planejando roteiros e vendendo pacotes de viagem. É o pai do turismo. Apesar dessa popularização, as viagens elas ainda eram curtas, né, e bastante cansativas.
E a indústria, né, de souvenirs, das lembranças, lembrancinhas, começou a ganhar força a partir daí, né? Vendendo objetos que as pessoas podiam levar como recordação, né? Das aventuras, né? Das viagens que viviam. A classe média da época levava muito a sério assim, as suas viagens de férias, especialmente no verão. Era comum, né, que as famílias se reunissem e se deslocassem para locais com águas termais, né, ou para o litoral também. Né? Foi nessa época que surgiram destinos turísticos na costa da Inglaterra e também nas montanhas da Europa continental, lugares como não sei se a pronúncia está correta, né? Biarritz. Eu acho que essa a pronúncia, o Biarritz, acabou ganhando mais destaque, né? Já na década de 1860, o turismo de férias ele ele transformou partes da costa britânica e criou uma boa fonte de renda, né? Com passeios à beira-mar e os piers também, né? Que são aquelas estruturas, né? Que permitem que a pessoa enxergue o mar, né? E também outras atrações turísticas. Por outro lado, né? As áreas de lazer mais populares entre a classe trabalhadora, elas só começaram a crescer lá para 1880. A nobreza ela queria evitar, né, certos destinos como Bournemouth ou Ventnor, que passaram a atrair personalidades bem conhecidas como o poeta Verlaine ou escritores, né, como Turgenev e até o Marx, né? A classe alta nobreza não queria bater de frente com esses caras que pregavam, por assim dizer, contra a queda da nobreza, revolta do proletariado e etc. Também no século XIX, as estações de águas minerais na Europa, elas viraram destinos de luxo, né? De status também. Esses lugares como o Vichy, na França, o Spa, na Bélgica, e Baden-Baden, na Alemanha, eles acabaram se tornando bastante famosos, né? Pelas suas águas consideradas mágicas, né? Prometiam curas para vários tipos de problemas de saúde. Mas, na real, né, que eles ofereciam muito mais do que isso. Eles ofereciam hotéis chiques, cassinos, né, e até bordéis de alta classe, né. Era onde a elite da época se encontrava, incluindo figuras poderosas. Pô, dois exemplos aqui de um peso, assim, de chumbo. Napoleão III e Bismarck. só gente desse calibre, né. Eles usavam esses encontros para se divertir, obviamente, né? E também para questões de negociações políticas e alianças. Essas cidades elas viraram, né, o centro, bem dizer, da moda e da vida social para quem queria tá antenado, tá por dentro da cena europeia em um período assim de grandes mudanças. As estações de águas minerais, que antes elas eram um refúgio da aristocracia, elas começaram a atrair também a classe média mais rica, né? Os profissionais mais bem-sucedidos. Essas pessoas estavam com uma situação financeira boa, né? O que facilitava, né, as visitas a essas fontes. Para muita gente, esses lugares era uma desculpa, né? Mais ou menos aquela desculpinha perfeita, né? Para dar uma escapada da vida corrida das cidades e do dia a dia. As estações elas ofereciam tratamentos de saúde, né, que hoje assim parecem bastante duvidosas, mas o ambiente era cheio de luxo, né, bastante conforto. Isso agradava muitas pessoas da época, né, até mesmo, como eu falei, né, personalidades, pô, como o Marx foram até essas estações por recomendações médicas. Isso mostrava, né, que o sucesso dessas águas minerais não era só uma espécie de luxo. Elas acabaram se tornando um fenômeno, né, que todo mundo queria aproveitar essas águas mágicas, né, não importando a sua classe social. Enquanto a Europa passava por mudanças demográficas, né, e também industriais no século XIX, o turismo ele começava a ganhar muita força, principalmente entre a burguesia.
né? Esse pessoal da classe média alta, eles queriam explorar novos lugares, então viajar para fora dos países acabou virando moda, né? Foi nessa época que as atividades como o alpinismo na Suíça começou a atrair os intelectuais, os profissionais que buscavam, né, mais lazer, se exercitar e também curtir a natureza. O turismo organizado ele também surgiu com agências criando pacotes de viagens, né? E aproveitando, né, a nova rede de ferrovias e também de hotéis para poder facilitar a vida dos turistas. Assim, o turismo ele não era só uma espécie de novidade assim, divertida. Ele também simbolizava, né, mobilidade e principalmente, cara, apesar de eu não ter comentado muito, as mudanças sociais da época, né? Guarda bem essa informação. Galera, os pontos importantes do resumo, vou deixar aqui na tela para vocês poderem fazer as anotações, dá uma pausa, faz as anotações, que é muito importante, né? São pontos específicos que vai ajudar vocês a fixar o conhecimento adquirido hoje, beleza? E esse foi o resumo da segunda parte do capítulo 11 da Era do Capital. Se vocês estiverem curtindo o conteúdo, dá aquele joinha, dá aquela moral. Para vocês, assim, é só é só clicar no botãozinho, né? Para mim, caramba, isso aí dá realmente uma senhora força. E também, se vocês acharem bacana o conteúdo, compartilha aí pra galera que tá estudando, cara. Vale a pena, geral sai ganhando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo a gente começa o capítulo 12. Valeu, falou, bom descanso pra vocês e bons descansos, porque aqui tá tarde pra caramba. 1 da manhã. É, amanhã eu trabalho cedo. Um forte abraço, galera. Fui.